O Senhor nos tem dado abundantemente e somos convidados a cada domingo, a cada dia, a reconhecer isto com gratidão em nosso coração, por todo o benefício que Ele nos tem feito. Eu quero te convidar a abrir o texto de Marcos, no capítulo 2, de 1 a 12, e logo após a leitura do texto bíblico, quero chamar os irmãos para as ofertas e dízimos. Marcos 2, de 1 a 12. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém, amém. Queridos, esse texto bíblico tão conhecido por tantos de nós aqui, é um texto que fala sobre fé, é um texto que fala sobre perdão de pecados, mas ele é um texto que essencialmente fala de um retorno para casa. Jesus ministrou aos discípulos e ministrou àquele homem a viabilidade de voltar para casa. E é isso que a gente precisa buscar na nossa vida. Eu preciso buscar os caminhos que me levam de volta para casa. Porque tem muita gente que não consegue voltar para casa. Tem muitas pessoas que não conseguem voltar para casa, que não conseguem voltar para a harmonia da família, não conseguem voltar para um lugar de refúgio, não encontram em casa um lugar de refrigério, não encontram em casa um lugar de paz, de sossego, de alegria, de renovo. Pessoas que ainda que voltem para suas casas físicas, mas elas não conseguem encontrar descanso. Elas vão para casa, elas deitam, mas elas não conseguem reconciliar o sono, elas não conseguem dormir, elas não conseguem ter paz, elas não conseguem tomar o café da manhã com alegria, com liberdade, porque o coração está atribulado, está agitado, o coração está temeroso. Ele vai e volta, mas a casa já não é mais um lugar de refúgio, a casa não é um lugar de paz, a casa não é um lugar de tranquilidade, não é um lugar de aconchego, de edificação. E eu acredito que o ministério de Jesus se resumiu nisso, em devolver as pessoas para casa. Uma vez ele libertou um demônio, uma pessoa que estava endemoniada. Na verdade, havia uma legião naquele homem, de tal maneira que aquele homem não vivia mais em casa, ele vivia nos sepulcros. Ele passou anos da sua vida nos sepulcros. E quando Jesus foi lá, libertou as cadeias demoníacas que haviam sobre aquele homem. E no dia seguinte aquele homem estava são, em perfeito juízo, estava com as roupas limpas, porque ele vivendo nos sepulcros, nem roupa tinha, os farrapos que o cobriam, né, eram realmente resultado de anos de sujeira, de vida nos sepulcros, enfim. Mas quando Jesus quebrou as cadeias, aquele homem apareceu no dia seguinte limpinho, com roupa nova, tranquilo, curado, em perfeito juízo.
Aquele homem logo chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser um pregador do Evangelho, eu quero te acompanhar nas caravanas para falar do teu amor para todas as pessoas. A palavra de Deus disse claramente, Jesus não lhe permitiu. Interessante, né? Jesus não permitiu que aquele homem o seguisse para evangelizar, para discipular, para fazer a obra. Jesus não lhe permitiu. Antes disse: vai para a tua casa, vai para a tua casa, vai para os teus e compartilha na tua casa, compartilha na tua família, compartilha junto aos teus tudo o que Deus te fez. Não é hora de você empreender uma jornada evangelística ou uma jornada ministerial. Primeiro, restaura o tempo que você perdeu na tua casa. Volta para a tua esposa, volta para os teus filhos, porque o diabo roubou de você a comunhão em família. Porque o diabo roubou de você a comunhão, o convívio com a tua esposa, o convívio com os teus filhos. E você viveu anos da sua vida neste sepulcro nojento, apartado da tua casa e da tua família. A gente não sabe exatamente o que jogou esse homem, o que tirou esse homem do contexto da família e o jogou no sepulcro. Eu acredito que parte desse processo de feridas se encontra nesse texto bíblico que nós lemos aqui agora há pouco. Mas o que Jesus via como grande necessidade para aquele homem, naquele momento, não era que ele saísse pregando, não era que ele saísse fazendo uma coisa ou outra, mas que primeiro ele voltasse para casa e restaurasse tudo que precisava ser restaurado. Porque muito provavelmente o que o levou ao sepulcro se originou num contexto de família. O que o levou a ser um receptáculo de demônios, a ser um vaso de demônios. Provavelmente o que fez com que a sua vida se tornasse um antro demoníaco aconteceu no âmbito familiar. Brigas, contendas, xingamentos, inveja, ciúme, orgulho, separação, ódio, raiva, vingança, revanche, amargura, falta de perdão, pensamentos ruins, alma obscura, coração dilacerado, alma ferida, alma dividida. Essas coisas tornam já a nossa vida um sepulcro. Essas coisas tornam a nossa vida um túmulo. Portanto, o túmulo físico será simplesmente o lugar de empatia com o estado da minha alma, que de repente aquele homem foi para o sepulcro. Por quê? Porque aquilo que se parece mais com a minha alma é o sepulcro. Então eu vou para o lugar onde a minha alma fica mais à vontade. Porque quando a alma da gente se torna um sepulcro, um lugar de morte, e todas essas coisas que eu falei para você, querido, a raiva, a angústia, o ódio em relação às pessoas, a amargura em relação às pessoas, não posso conviver, não posso estar no mesmo lugar, isso tudo vai entenebrecendo a nossa alma, vai obscurecendo o nosso coração se torna um antro de demônios, de tal maneira que aquele homem que se sentiu à vontade no sepulcro, é porque a sua alma havia se tornado um sepulcro, um cemitério. Mas Jesus, quando olhou para aquele homem desejoso de acompanhá-lo no ministério, Jesus disse: não é hora de você me acompanhar agora, volta para casa e restaura o que você precisa restaurar. Fala para os teus o que Deus te fez, porque
só quando você chegar em casa e disser que você sofreu a interferência divina, eles vão acreditar que aquele homem egoísta, aquele homem que saiu de casa egoísta, chutando o pau da barraca, aquele homem que saiu ferindo todo mundo, aquele homem que machucou todo mundo, aquele homem que traiu a esposa, aquele homem que feriu os filhos, aquele homem que feriu os pais, aquele homem que fez tudo isso. Fala para eles que esse homem se encontrou com Deus. E quando este homem se encontrou verdadeiramente com Deus, ele mudou da água para o vinho. Fala para eles o que Deus te fez. Mas você tem que ficar com eles um tempo. Porque não basta falar. Eles têm que ver esse evangelho vivo se manifestando no seu dia a dia. Não basta você simplesmente passar em casa e dizer: olha, eu quero te anunciar o evangelho poderoso. Não, porque evangelho que é anunciado, mas que não é vivido, não pode transformar vidas. Vá, anuncia, mas fica com eles um pouco. Permaneça com os teus familiares, para que essa mensagem que você apregoou possa ser confirmada, possa ser comprovada pela sua vida. Possa ser comprovado pela sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas há um caminho, queridos. Há um caminho para se voltar para casa. Há um caminho que me leva de volta para casa e há um caminho que vai fazer com que o meu ministério ajude as pessoas a voltarem para casa. Primeiro descrito no capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu repito a primeira parte do versículo 5. E Jesus, repita após mim: Jesus, vendo a fé deles. Diga: vendo-lhes a fé. Diga para o seu vizinho: a fé precisa ser vista. Diga isso para ele. Qual que é o caminho, Senhor? Qual que é o caminho, queridos, que nos leva de volta para casa? É o caminho onde a fé pode ser vista na minha vida. A fé não é algo meramente abstrata. A fé não pode ser algo que a gente tão somente diga: bom, eu tenho a fé do meu coração. A fé no meu coração. Uma fé invisível. Não, a fé não é invisível. A fé é visível. A fé é concreta. A fé se apalpa. A fé se demonstra. Fé que não pode ser vista. Fé que não pode ser provada. Fé que não pode ser demonstrada. Não é fé. Não é fé. Amados, me preocupa um pouco a vida cristã que às vezes nós levamos de domingo. A fé que a gente demonstra de domingo. Onde eu saio de manhã, venho para o culto, do culto, vou para casa, mas durante a semana a minha fé não é vista. A minha fé precisa ser vista. A fé que eu creio no meu coração, ela precisa transbordar e se transformar em obras, e se transformar em gestos, e se transformar em atitudes. A fé do meu coração, ela precisa ser evidenciada, ela precisa se tornar tão concreta e tão palpável que todos possam ver. Interessante que aquele paralítico estava paralítico, mas a Bíblia diz que ele tinha 4 amigos. E estes 4 amigos pegaram esse paralítico em casa, o levaram pelas vielas de Jerusalém, de Cafarnaum, chegaram no lugar onde Jesus estava, eles perceberam que havia uma multidão e não podiam levar aquele paralítico diante de Jesus. O que eles fizeram? Eles subiram à casa onde Jesus estava, destelharam a casa, desceram o paralítico por uma cordinha provavelmente, desceram aquele paralítico, e Jesus olhou toda aquela cena e ele concluiu, vendo-lhes a fé, vendo a fé daqueles 4 amigos,
e daquele paralítico que se deixou levar, vendo-lhes a fé. Veja que aquela fé que aqueles 4 amigos tiveram foi uma fé concreta, foi uma fé que se transformou em obras, foi uma fé que foi vista pelo caminho, foi vista na remoção das telhas. Ao remover das telhas, a fé está sendo manifestada. Vamos pegar o garotinho, que senão a gente vai... Vendo-lhes a fé. Diga para o seu vizinho: a minha fé precisa ser vista. Diga para uma outra pessoa: a sua fé tem que ser vista. E eu te pergunto agora, querido, como tudo aquilo que nós temos recebido a cada semana tem sido visto? Você ouve uma mensagem sobre perdão. Você ouve uma mensagem sobre perdão. Naquela semana, imediatamente, a assimilação daquela palavra, meu amado, essa palavra tem que sair do abstrato para se tornar algo real. A mensagem do perdão, ela tem que ser algo tão viva, ela tem que ser algo tão evidente, ela tem que ser algo tão materializada, que alguém naquela semana há de ouvir a palavra perdão através da tua vida, através do teu ministério. Não basta você ouvir uma mensagem sobre perdão e aquilo comover o teu coração, encher o teu coração, mas aquilo na prática não tocar ninguém. Se aquela mensagem do perdão não se verbaliza, não toca ninguém, ela se tornou uma mensagem que caiu no teu coração, mas ela se perdeu no teu coração e não foi canalizada na direção de ninguém. Ninguém foi beneficiado, ninguém ouviu, ninguém foi libertado, ninguém voltou para casa. Querido, quando você ouve uma palavra de perdão, alguém precisa voltar para casa. Por quê? Porque esse alguém a quem você precisa perdoar está retido no teu coração. Ela está retida no teu coração e ela não pode voltar, ela não consegue voltar. Mas quando você ouve isso, gente, eu estou levando essa pessoa cativa comigo, eu preciso devolvê-la para casa. Ela precisa voltar para casa, mas as pessoas continuam retidas, as pessoas continuam prisioneiras. Por quê? Porque a mensagem do perdão comoveu o seu coração, mexeu o teu coração, fez até com que você chorasse no culto, mas aquela pessoa retida não consegue voltar para casa. Porque a fé que nós professamos ter, muitas vezes, é uma fé abstrata, ou é uma fé só do coração, mas a fé que é só do coração não pode salvar nem a você, nem a outro. Amém? Interessante, um jovem que chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele estava falando de coisas espirituais, de coisas que às vezes a gente fala de vida eterna, mas que a gente não toca, que a gente não apalpa, que a gente fica só pensando numa glória eterna futura. Sabe o que Jesus disse? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue, e você vai ter um tesouro nos céus. Você está falando de coisa abstrata, mas eu estou falando de coisa concreta. Eu estou falando de uma fé que ela não pode ser uma fé invisível. A minha fé precisa se manifestar nas doações. A minha fé precisa se manifestar na liberação de pessoas de carne e osso, diante de quem eu chego e digo: eu pequei contra você, por favor me perdoa. Ou então, olha, sabe aquela causa que nós tínhamos? Vai em paz, siga o teu caminho. Algo concreto, porque o que não é concreto é uma fé que não salva ninguém, é uma fé que não muda nada, que não altera nada. É uma fé infrutífera. O que permitiu aquele paralítico voltar para casa? A fé dos 4 que foi vista por Jesus. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Eu pergunto: Jesus está vendo a tua fé?
Por favor, não me responda: Jesus conhece a fé do meu coração. Não é dessa fé que eu estou dizendo. Jesus está vendo a sua fé. Jesus está vendo a sua fé. A sua fé tem se tornado em obras concretas. A sua fé tem se materializado. A sua fé tem tocado vidas. A sua fé tem sido verbalizada a ponto de curar pessoas através da verbalização da fé. Se ela é tão somente uma fé no âmbito do coração e nada mais, essa fé não pode salvar o outro, muito menos a você. Interessante que quando Tiago fala sobre isso, ele diz: porventura Abraão foi justificado somente pela fé? Não, ele foi justificado pelas obras. Porque a fé se evidenciou através daquilo que ele fez. Quando ele leva o filho, Deus fala: dá-me o teu filho. E ele pega na mão do filho concretamente, e sobe ao monte concretamente, e vai ali e se dispõe a oferecer o filho em sacrifício. Essa não é uma fé do coração, é uma fé do coração que se materializa, a ponto do anjo dizer: não precisa mais, porque eu sei que você vai com Deus até as últimas consequências, em obras. Porventura Abraão foi justificado somente pela fé? Não, mas pelas obras, evidência da fé do seu coração. Raabe, porventura, foi justificada somente pela fé? Não, ela abrigou os espias, ela despistou o inimigo, ela enviou o inimigo para um lado, ela acolheu os espias de Israel e disse: escuta, lembre-se de mim, quando entrarem aqui, poupem a minha vida e da minha família. Tá bom, para poupar, põe ali o fiozinho de escarlate na tua janela. Quando os espias foram embora, ela foi lá e pôs o fio de escarlate, o fio vermelho na janela. Obras. Obras. Digo que amo as pessoas. O que tenho feito pelas pessoas? Tenho orado pelas pessoas? Tenho ajudado as pessoas? Tenho entrado na casa das pessoas para fazer bem? Ou a minha fé é uma fé dominical? Meu amado irmão, quero dizer que tem muita gente que precisa de mim, tem muita gente que precisa de você. Tenho feito um trabalho de pós-graduação, chegou o momento do TCC, e o meu tema é desfavelamento. Será que basta a pessoa sair da favela, ir para um conjunto habitacional, e sem antes passar por um processo também de tirar a favela de dentro, né? Porque às vezes a pessoa sai da favela, mas a favela não sai de dentro. E eu tenho visitado algumas pessoas e tenho entrado em algumas casas e tenho me compadecido de algumas famílias, especialmente na sexta-feira, quando entrei na casa de uma senhora que estava chegando do trabalho. Ela é gari, ali naquela região do conjunto Maria Casagrande. Eu tinha combinado com ela o horário e ela atrasou um pouquinho porque estava chegando do trabalho, mas ela chegou e prestou toda a entrevista ali, e vendo ali a situação dela, a situação da mãe dela, com uma ferida que não sara, uma região pobre, e não tem médico, e não tem quem ajude, e não tem dinheiro, e não tem nada, e mesmo assim feliz porque está trabalhando, feliz porque está conseguindo ali ganhar o troquinho para poder pagar uma continha ali, outra ali, e você entra, mas você só vai conseguir de fato saber se você pode fazer alguma coisa quando você se expõe, quando você entra, porque senão, queridos, a gente vive essa nossa fé de púlpito, essa fé de templo com ar-condicionado, de cadeiras estofadas, de uma boa pregação, de um bom louvor, de uma boa adoração, mas nesse ambiente, a nossa fé corre um grande risco de ser uma fé morta, porque ela não é desafiada. Não que você está errado em vir aqui, eu estou dizendo que você está errado, ou eu estou errado, quando a gente não vai, ou quando a gente não se expõe, quando a gente não faz.
Porque a gente se acostuma à fé que não é exigida. A gente se acostuma com a fé que não é colocada à prova. E Deus vai dar entendimento para você acerca disso. Diga mais uma vez para o seu vizinho, a sua fé tem que ser vista. Sua fé tem que ser vista. E você precisa ter compaixão das pessoas. Se você é médico, tenha compaixão das pessoas. Se você é engenheiro, tenha compaixão das pessoas. Se você tem dinheiro, tenha compaixão das pessoas. Se você é pastor, tenha compaixão das pessoas. Se você é um chefe de família, tenha compaixão das pessoas. Se você tem saúde, tenha compaixão das pessoas. Se você tem inteligência, se você tem estudo, tenha compaixão das pessoas. Se você tem oportunidade, se você tem tempo, tenha compaixão das pessoas. Se você tem possibilidade, se você tem riqueza, se você tem casa, se você tem dons, se você tem talento, se você tem oportunidades, tenha compaixão das pessoas. Ocupe o seu coração para que a sua fé seja viva. Para que a sua fé seja viva. E a fé só pode ser viva quando ela se transforma em obras, em algo material, em algo concreto, que possa de fato fazer diferença na vida das pessoas. Tudo que é contrário a isso que estou dizendo é uma fé religiosa inútil. Não pode salvar ninguém, muito menos a você. Em nome de Jesus. No capítulo 2, versículo 5, ainda. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Filho. Como é que aquele paralítico se sentia? Um pecador. Qual a origem daquela paralisia? Pecado. Querido, para que eu possa devolver as pessoas para casa, primeiro eu preciso ter uma fé que pode ser vista. Em segundo, eu preciso perceber a origem dos problemas. A origem dos problemas. Por que daquela paralisia? Jesus logo diagnosticou. Por que daquela paralisia física? Jesus logo diagnosticou. Tem algo na base da sua vida, filho. Mas antes de que eu diga do teu pecado, eu quero te chamar de filho. Porque você está tão pesado por causa dos teus pecados, que eu quero que você entenda que hoje a realidade da tua vida pode ser mudada. Filho, filho, filho. Eu acho que essa palavra soou para ele, devolveu para ele a noção de família. Que Jesus está preparando esse homem para voltar para casa. E é por isso que eu chamo de filho. Filho. Filho, você se perdeu como filho pródigo. Você era filho, você tinha tudo. Você tinha do bom e do melhor, o carinho do pai, da mãe, dinheiro, cuidado, zelo, tudo. Filho, filho. Jesus o chama de filho. Preparando o ambiente para devolvê-lo para casa. Porque assim como o filho pródigo era filho, mas ele se perdeu no caminho por causa do pecado e foi desejar comer a comida dos porcos. Porque ele saiu do ambiente de casa, saiu do ambiente de família. E há tantas pessoas, queridos, que se perderam do contexto da família. Eles se perderam nos seus pecados. Qual é a origem daquela paralisia? Paralisia daquele homem. Onde estava a origem disso? Estava no pecado. Jesus, antes de curá-lo fisicamente, liberou uma palavra: filho, perdoados estão os teus pecados. Essa semana estava numa vigília de pastores, e ali enquanto estava orando, nesses momentos a gente fica sensível a algumas coisas,
E naquele momento eu comecei a sentir no meu coração o seguinte, que algumas pessoas não estão prosperando nos seus trabalhos, porque há alguma coisa lá atrás, no contexto de trabalho, alguma infidelidade, algum negócio mal feito, alguma aliança não cumprida, alguma coisa que deixou uma brecha naquele veio profissional, e ele precisa se lembrar disso. E ele precisa se recompor disso. Ele precisa se lembrar de onde ele caiu. Ele precisa se arrepender. Ele precisa confessar aquilo diante de Deus. E, se possível, ele precisa chegar lá naquele empresário, ou naquela pessoa com quem ele tinha um acordo, ou uma aliança, e acertar alguma coisa que ficou pendente, pedir perdão. O que estava paralisando a vida daquele homem? Filho, teus pecados estão perdoados. O que estava na base daquela paralisia? O que paralisa o nosso casamento? O que paralisa a nossa profissão? O que paralisa o nosso ministério? O que paralisa as nossas relações? Interessante que quando Tiago escreve o que ele escreve na Bíblia, a sua carta, a carta de Tiago, eu acredito que ele tem em mente todas essas coisas que aconteceram com Jesus. E lá em Tiago ele está dizendo, está enfermo algum de vós? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas. Talvez hoje, querido, você possa encontrar um amigo de verdade, um irmão da igreja, alguém para quem você possa abrir o seu coração. E na hora que você abre o seu coração e pede ajuda, essa pessoa vai orar por você. Quando você confessa a sua culpa, o seu peso, para você ser curado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. E amados, quando a gente ora confessai e orai uns pelos outros, é o que o texto diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Pode muito a oração de um justo, é eficaz a oração de um justo. Você está talvez com o coração pesado com algumas coisas que aconteceram. No âmbito profissional, familiar, relacional, a culpa, o peso, isso tem paralisado a sua vida, como aquele jovem, como aquele homem, estava paralisado. E Jesus vai na fonte, no centro do problema. Teus pecados estão perdoados, filho. Quem sabe hoje não seja um dia de confissão. Um dia para dizer, olha, a minha vida está pesada, nesta área, naquela outra. Eu quando oro, me lembro daquela situação, eu realmente saí, mas eu não saí direito, eu saí xingando, eu saí rompendo alianças, eu saí desrespeitando, eu saí batendo na mesa. Preciso de cura para isso. Percebo que a minha vida está paralisada nessa área. Percebo que preciso de acerto. Preciso de paz. Preciso voltar para casa. Preciso voltar para casa. Preciso voltar para casa. Preciso voltar para casa. Não posso voltar para casa com a minha consciência presa. Aquilo que me prendeu lá. Preciso voltar para casa integralmente. Preciso voltar para casa. O caminho para se voltar para casa, querido. Em primeiro lugar,
é tendo uma fé que pode ser vista. Segundo, perceber a origem dos problemas. E depois no versículo 11, Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Uma curiosidade só sobre esse texto bíblico. Onde Jesus estava? Estava numa casa. Fazendo o quê? Era um culto. Ele estava pregando, ele estava ensinando. Talvez já tivesse acontecido o período, estou brincando, né? Porque ali não tinha, talvez, essa regrinha aqui. Mas talvez tivesse seu momento de cântico, o momento das ofertas, o momento de louvor de palavra. Estava no meio do culto. Mas, amado, Jesus entendeu que voltar para casa era mais importante do que o culto. E assim que aquele homem foi curado, ele disse: vai para casa. Não precisa ouvir o término da pregação, não. Não precisa participar da liturgia. Porque liturgia sem vida não é nada. Culto com o coração amargurado não resolve. Vai para casa. Vai para casa. Vida totalmente quebrada com todo mundo. Vai para casa. Porque não há culto, não há adoração, não há ambiente mais santo do que eu poder voltar para casa com o coração limpo, com o coração curado, com o coração restaurado. E Jesus naquele momento curou a enfermidade física daquele homem. O que tem me impedido de voltar para casa ou impedido as pessoas de voltar para casa? É uma enfermidade física? Então seja curado em nome de Jesus. É uma necessidade financeira? Seja provido em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor aquilo que você precisa. Você precisa de paz em meio à sua tribulação. Receba aquilo que você precisa. Que o Evangelho do Senhor hoje seja tão eficaz e seja tão poderoso na tua vida, que permita você voltar para casa inteiro, com as suas necessidades supridas. Se é de cura que você precisa, então seja curado. Se é de perdão para os seus pecados, receba o perdão dos seus pecados. Se é restauração no seu matrimônio, então receba hoje pela fé a restauração do seu matrimônio e volte para casa. Volte para casa na bênção, na unção, e conserve aquele ambiente na tua casa, o ambiente sagrado, o ambiente santo, no que depende de você. No que depende de você. Se não depende só de você, se o marido não é crente ainda, dê glória a Deus. Por isso, um dia ele há de se converter, e se não se converter, o Senhor sabe de todas as coisas, mas no que depende de você, remova os impedimentos, remova os obstáculos que têm se levantado contra o voltar para casa. Tudo que se levanta como obstáculo. Veja hoje esses obstáculos vencidos, em nome do Senhor Jesus. Se é enfermidade, receba a cura hoje em nome de Jesus. Seja qual for o desafio. Se você está em inimizade com alguém e isso te impede de voltar para casa em paz, então acerta hoje. Acerta hoje. Se há algo que me impede de adorar a Deus de coração aberto, como Jesus mesmo nos ensinou, se você vai ofertar alguma coisa diante de Deus e você lembra que tem alguém contra você, deixa a tua oferta, não apresenta ainda, vai, acerta com ele primeiro e depois vem e apresenta a tua oferta. Então tua oferta será recebida. O que te impede de voltar para casa e dormir em paz hoje à noite? É uma preocupação? É um problema? É uma ansiedade? Deposita hoje aos pés do Senhor.
e vai para casa em paz. Isso é uma preocupação. Vou comprar, vou vender, vou negociar, o que vou fazer, como vai ser minha semana, eu não sei. Eu vou depositar aos pés do Senhor não só os desafios, mas a minha própria vida, porque minha vida pertence ao Senhor. Tudo é dele, meus dias, meu amanhã, meu presente. O que te impede de voltar para casa em paz, você tem que depositar aos pés do Senhor. Problemas, enfermidade, ansiedade, crise, brigas, divisões. Põe aos pés do Senhor. E o Senhor, de uma maneira bondosa e graciosa, fará algo de sobrenatural na sua vida. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para depositar aos pés do Senhor junto comigo o que te impede de voltar para casa em paz.